Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 29 de agosto de 2021, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá se força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, domingo amanhã a gente tem jogo pra caramba também, que nem hoje, então vou tentar ser um pouquinho mais dinâmico pro nosso vídeo pelo menos ficar um pouquinho mais curto, tá legal? Só que antes de falar o primeiro jogo, eu gostaria só de comentar uma coisa com vocês. Nem todo time que é favorito é pra entrar na vitória, tá legal? Nem todo time que é favorito é pra entrar na vitória. Eu vou começar a filtrar isso na hora que eu for falar dos jogos, falar, não entra, falar, tropa, não entra no mercado de resultados. Igual hoje o jogo do Yokohama Marinos. Vi muita gente entrando no Yokohama Marinos. O que eu falei no vídeo de ontem? Falei que o Yokohama, ele era favorito pelo fato de estar numa crescente muito grande, era a melhor fase ali dos times japoneses, estava buscando ali a liderança, tava não sei quantos jogos invicto, não sei quantas vitórias seguidas, porém, o safe era o mercado de gols, porque o Kashima Antlers também estava numa crescente boa demais, e, era um jogo perigoso, era ali, time, equilibrado, eram confrontos com históricos de over, tá ligado? Então eu falei o quê? Safe, margem, gol e meio. E se você quiser acreditar na vitória do Yokohama, dá pra buscar com empate anula ali, porque pelo menos fica resguardado em caso de empate. Aí o pessoal foi tudo na vitória, a maioria foi até na vitória seca. Só que assim, quando o jogo realmente eu acreditar que for muito perigoso, eu não vou nem falar pra vocês que dá pra entrar no empate, não. Eu vou falar, rapaziada, não entra no mercado de resultados. Eu acho que é melhor, acho que isso aí vai massificar na cabeça de vocês. Igual o jogo ontem do Curitiba. Falei o quê? O jogo do Curitiba é perigoso, porque o Botafogo tá jogando bem. O Botafogo só não tá jogando bem fora de casa, mas a qualquer momento ele pode jogar bem fora de casa. Mas enfim, vamos lá porque tem muito jogo. Primeiro jogo, 6 horas da manhã, campeonato japonês, Nagoya contra Shimizu. Vamos lá, o Nagoya ele é o top 3 do Japão. É Nagoya, o Marinos e o Kawasaki Frontale, só que na ordem inversa. E é o seguinte, o Nagoya estava numa fase muito ruim, acho que ele ficou 8 jogos sem ganhar e agora parece que voltou a encontrar seu futebol. Se você olhar dos últimos 3 jogos, ele venceu os 3. Vai enfrentar o adversário que dos últimos jogos não ganhou nenhum, dos últimos 5 jogos. Vamos olhar aqui a classificação. O Nagoya é o 5º colocado, ele já chegou a ser o 2º, tá? Vai pegar o Shimizu, que com 26 jogos ganhou apenas 5. Um time muito fraco. Vamos dar uma olhada aqui na estatística. Quando as duas equipes se enfrentam, a gente tem mais de 3 gols dos últimos 6 jogos. Só que assim, toma cuidado, tá? Porque o Nagoya, ele é um time bem under. É jogo de 1-0, 2-0. Eu não exploraria aqui esse over, não. O Nagoya vem de 4 vitórias consecutivas contra o Shimizu. E o Shimizu tá com 7 partidas sem vencer. É muita coisa. Sofreu gol nos últimos 8 jogos. O Nagoya vem vencendo a 4 partidas, deve contar aqui com a Copa do Imperador também, que é a Copa do Japão. Aqui que eu falei que ele é under. Dos últimos 7 jogos, todos eles, a gente teve menos do que 3 gols. Então vamos lá. Esse jogo aqui é um jogo perigoso, tá? É um jogo perigoso. Porém, eu vejo com bons olhos essa vitória do Nagoya. Nagoya é um time que está numa crescente boa, que está tentando voltar ali, pelo menos para buscar uma vaga na Champions League da Ásia. Vai enfrentar um time que vive no momento oposto, 8 jogos sem vencer, e jogando em casa, acredito nessa vitória. No bilhete é para colocar Nagoya empate anula, tá? Só que é o seguinte, por que esse jogo é perigoso? Porque o Nagoya é um time safado. É um time safado, time que o jogo que a gente mais espera que ele ganhe, ele não ganha, porém acredito ser muito difícil ele conseguir perder aqui para o Shimizu. Jogo para mim 2-0. Quiser explorar o mercado de gols nesse jogo aqui, eu tô fora, porque o Nagoya é um time under e o histórico do confronto é over. Então, melhor deixar para lá, ficar só no mercado de resultados. Também é 6 horas, só que agora na Coreia do Sul temos o jogo do Ulsan Hyundai contra o Incheon United. Bom, vamos lá, vamos olhar essa race aqui, ó. O Hyundai tá bem, dos últimos 5 jogos ele tá invicto, se eu não me engano ele tá invicto a 7 partidas. Vai pegar um time que também tá numa race legal, dos últimos 5 jogos, perdeu apenas 1. Tanto o Hyundai quanto o Incheon, eles estão vindo de 2 vitórias consecutivas. Só que vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Hyundai, ele é o líder. Pode se aproveitar que hoje o Jeonbuk tropeçou. Na verdade, o Jeonbuk poderia até ter perdido, estava perdendo de 2-0 e conseguiu uma expulsão do goleiro. Foi um lance bizarro. O goleiro foi socar a bola, acabou socando o rosto do atacante do Jeonbuk. Aí o Jeonbuk conseguiu um pênalti e uma expulsão. Aí depois conseguiu outro pênalti, empatou. Ficou por isso mesmo. Hyundai tem a chance de poder disparar aqui, abrir mais 3 pontos na frente, tendo em vista que o Jeonbuk tem um jogo a menos.
Na verdade, vão ser 2 jogos a menos, né? O Hyundai não pode nem pensar em perder pontos para o Incheon, que é apenas o 6º colocado, uma campanha equilibrada, 10 vitórias, 9 derrotas, o time que fez 29 gols, tomou 32, sofre mais gols do que faz. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Ulsan vem de 7 jogos sem perder para o Incheon, e vem de 7 jogos invicto também na sua sequência do campeonato. Sofreu gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 6, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols, e em 5 também ambas marcam. O Incheon, já pelo contrário, é um time under, dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve menos do que 3 gols. Bom, então vamos lá, é jogo para o Hyundai vencer, tá jogando em casa, ele tem que aproveitar que o Jeonbuk tropeçou. Só que assim, também é um jogo um pouco perigoso, porque o Hyundai ele consegue se complicar em partidas muito tranquilas. Ele faz um gol, aí toma um empate, aí deixa para fazer gol só no final, ou então ele faz 2-0, aí toma um gol, fica sofrendo pressão até o final do jogo. Tá legal? Mesmo assim, acredito nessa vitória, tá jogando em casa, tá numa fase legal. O jogo para mim vai ser 2-0 pro Hyundai. Só que assim, perigoso, tá legal? 8 horas da manhã pelo Campeonato Francês, temos o jogo do Mônaco. Que fase vive o Mônaco? Terminou muito bem a temporada passada, conseguiu a vaga na Pré-Champions, porém, foi eliminado pelo Shakhtar na prorrogação, não venceu nenhum dos seus 3 jogos ainda no Campeonato Francês, e assim, esse jogo para mim é um jogo para ele vencer, porque vai pegar o Troyes, que também não venceu, são 2 derrotas e um empate, e o Troyes é um time que acabou de subir para a primeira divisão, é um time que tem um elenco muito fraquinho, por isso está sofrendo, já viu como é que é o ritmo da primeira divisão. E é o jogo ideal para o Mônaco, virar a chave e começar a sua temporada, começar de fato, né, a sua temporada. Eu cravo um Mônaco, empate anula. Tá numa cotação boa aqui porque o Mônaco não vive um momento bom. É um jogo perigoso? Também é um jogo perigoso, porque a gente vai estar entrando num time que não vive um bom momento. Porém, eu boto fé, até porque nesse jogo contra o Shakhtar, deu para ver o Mônaco jogando bem, o Mônaco se impôs na Ucrânia, parecia que o Shakhtar não estava nem jogando. Quase que o Mônaco consegue ganhar esse jogo, né, sem precisar de prorrogação. Vamos lá, quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. E o Mônaco vem de 3 vitórias seguidas, o Troyes vem de 6 jogos sem vencer, 8 jogos sofrendo gols. Bom, é isso aí que eu falei, Mônaco empate anula para mim, não vou explorar o mercado de gols, por mais que o campeonato francês seja muito bom, porque essas vezes que a gente tem explorado mais de gol e meio do Mônaco é 1-0 o jogo. Jogo para mim, 2-0 pro Mônaco, é jogo do Mônaco vencer. Também às 8 horas da manhã, agora indo para a Escócia, jogão clássico, jogão, só sei falar isso. Rangers contra Celtic, são as duas equipes que dominam o campeonato escocês. O Celtic ele tinha uma hegemonia muito grande, só que aí depois chegou o Gerrard. O Rangers foi campeão na temporada passada, foi campeão muito bem, com muitos pontos de vantagem. O Rangers hoje é um time melhor que o Celtic, só que na temporada o Celtic tem se mostrado melhor do que o Rangers. Jogo para gols, tá? Esquece mercado de resultados, pelo amor de Deus, esquece isso aqui. Isso pré-live, né? Agora, vendo o jogo, tendo uma leitura, aí é completamente diferente. Vamos ver o histórico aqui das duas equipes. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos, 4 tem sido menos 3 gols, tá legal? Porém, eu acredito muito que amanhã a gente vai conseguir ver pelo menos 2 gols. Até porque esse último jogo, quer ver? O último jogo foi goleada. Foi 4-1 pro Rangers. Lembro desse jogo aqui. O anterior foi 2-0 pro Rangers também. O Rangers tá bem, ó. 6 jogos sem perder para o Celtic. E o Celtic vem sofrendo gols há 6 partidas consecutivas. Eu exploraria o mercado de gols para essa partida aqui, ainda mais que o Celtic está muito over nessa temporada. E jogo para mim vai ser um empate 2-2. 8h30 da manhã pelo Campeonato da Bélgica, temos jogo aqui do atual campeão Clube Bruges, enfrentando o Gent. Bom, já de cara eu falo para vocês que a tendência dessa partida é ser over, porque o Bruges é um time bem over e o Gent também. A gente tem visto também nessas competições europeias aí que o Gent está fazendo muito gol. Vamos lá, o Bruges em 5 jogos fez 11 gols, tem um ataque com a média de mais de 2 gols por partida e sofreu 5. Tá aí em média de 1 gol. Se somar tudo aqui dá uma média de um pouquinho mais de 3 gols por partida. Já o Gent em 4 jogos fez 5 gols, tomou 5, uma média de mais de 2 gols por partida e é o jogo então para a gente entrar no mais de 1,5 gol. O Bruges é favorito, porém eu só exploraria essa vitória no ao vivo, pré-live. Cara, eu vou ficar de fora porque o Bruges começou a temporada jogando mal, agora tá jogando bem. Só que eu não sei não, prefiro ficar no mercado de gols, mais safe, jogo para mim 2-1 para o Bruges.
9h30 da manhã, campeonato holandês, Ajax contra Vitesse. Jogo bom demais. Isso aqui é um jogo muito bom porque são duas equipes bem over. O Ajax já tropeçou na última partida e acredito ser muito, mas muito difícil mesmo o Ajax tropeçar de novo. Tá legal? O jogo para o Ajax vencer, tá jogando em casa, vai pegar um time que, embora seja bom, é um time que não tem como comparar com o Ajax. Vamos dar uma olhada aqui o histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 9 jogos, todos eles a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 6, 5 foram ambas marcam. O Ajax vem ganhando do Vitesse a 4 partidas consecutivas. Vamos lá, o Vitesse sofreu gol nas últimas 3 partidas, das suas últimas 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e das últimas 7, 5 foram ambas marcas. Então, o que dá pra gente explorar aqui? Dá pra explorar a vitória do Ajax, porque tá jogando em casa, só que assim, como o Vitesse é um adversário meio chatinho, talvez não compense essa cotação aqui não, de 1.22. Mas vejo com muito bons olhos a gente explorar pelo menos 2 ou 3 gols nessa partida aqui, mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols. Cara, só que o Ajax tá mordido, tá? De ter tropeçado. Acredito que o jogo o Ajax vai ganhar e vai ganhar bem. Jogo pra mim 3-1. 10 horas da manhã pelo campeonato inglês temos Tottenham contra o Watford. Cara, vitória do Tottenham. Não tem outra coisa aqui pra buscar. O Watford é um time que acabou de subir para a primeira divisão, tem um elenco fraco. O Kane, já disse que vai ficar no Tottenham, jogou no meio de semana, já foi 3-0 em cima do Passos Ferreira, se classificando para Conference League. Agora está jogando em casa e é jogo sim para eles buscarem a 3ª vitória consecutiva na Liga e se manterem 100%. Jogo para mim 2-0. Agora, se você quiser explorar um mais de gol e meio nesse jogo aqui, até é válido, porém eu exploraria mais de gol e meio para o Tottenham, tá? Acredito sim que nessa defesa fraca do Watford, o Tottenham vai conseguir fazer pelo menos uns 2 golzinhos. Indo para o Brasileirão, 11 horas da manhã, América Mineiro contra Ceará. Esse jogo aqui acredito que seja uma partida para a gente ver poucos gols. Vou mostrar para vocês. Primeiro pela classificação. O América aí, é o penúltimo colocado, vai pegar o Ceará, que ele tá O Ceará ele chegou a ficar, acho que 11 ou 12 partidas invicto, time que empatou com o Flamengo e não jogou mal contra o Flamengo domingo. Só que assim, o América em 17 jogos só fez 13 gols, é um ataque muito fraco. E o Ceará em 17 jogos fez 19, também não é lá grandes coisas. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve menos do que 3 gols. O América, dos últimos 7 jogos, todos eles, a gente também teve menos do que 3 gols. E o Ceará vem de 3 partidas sem vencer. Só que é aquilo, né? O Ceará, é porque o Ceará empata muito, o time que empata muito. Já de cara eu falo pra vocês que pra mim é mais um jogo de empate. Acredito que esse jogo vai ser 0-0, 1-1 e... se eu fosse entrar nesse jogo aqui, colocaria menos de 3 gols e meio, safezada Mundo Bet. Também às 11 horas da manhã, só que agora pelo campeonato dinamarquês, temos o jogo do nosso queridíssimo, o brabo Copenhagen, vai visitar o Vesle e é o seguinte, se você olhar essa race aqui, vai ver que o Copenhagen está com 4 vitórias consecutivas, vai enfrentar um time que ainda não venceu na competição. Vou mostrar aqui a classificação. Copenhagen é o segundo, 6 jogos, tem 14 pontos, é um time bem over, a gente sempre gosta de entrar no Copenhagen over, ainda não falhou com a gente, dos 6 jogos ele fez 13 gols, mede mais de 2 gols por partida e sofreu 5. Vai pegar o Vesle, que ainda não venceu, só tem um empate e 5 derrotas, time que sofreu 13 gols em 6 jogos. E assim, não vou nem me delongar muito não, é jogo que eu buscaria a vitória do Copenhagen, mesmo jogando fora de casa, o Copenhagen é um time muito forte, time que também está amassando na Conference League. Vai pegar um time que... não dá dentro. Não dá dentro. É jogo pro Copenhagen vencer. Se você quiser ficar no safe, analisando que o Copenhagen joga fora de casa, tá meio receoso com essa vitória, pode entrar em mais de gol e meio, que acredito que pelo menos 2 gols a gente vê. Só que eu tô acreditando que vai sair pelo Copenhagen. Jogo pra mim 3-1 para o visitante. Só olhar aqui rapidinho um negócio que é interessante. O Copenhagen, ele tá a 12 partidas invicto e ele vem de 6 vitórias consecutivas, tá? Porque porque aqui tá somando junto com a Conference League. Então, tá num momento muito bom, é jogo para ele vencer. 11h30 da manhã pelo Campeonato Suíço, temos um jogão de bola aqui, jogão mesmo, entre Basel contra Young Boys. São 2 equipes que dispensam comentários, para quem conhece, são 2 equipes muito fortes na Suíça e muito over também. O Basel ele é o time mais over da temporada, desses times assim mais conhecidos, maiores. O Young Boys é o brabo, é o atual campeão. E é o seguinte, cara, mesmo o Young Boys sendo atual campeão, mesmo ele tendo uma vantagem, 5 jogos que ele não perde para o Basel, cara, essa temporada o Basel tá muito bem, tá? Por mais que ele tenha perdido e quase sido eliminado, né, pro Hammarby no meio de semana,
Cara, eu tô de fora desse mercado de resultados, tá ligado? O Basel é um time forte jogando em casa, porém vejo com muito bons olhos a gente explorar mais de 2,5 gols ou ambas marcam. São duas equipes bem over, ó. O Basel vem sofrendo gols há 3 partidas, dos últimos 8 jogos em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. O Young Boys dos últimos 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e é um time também que sofre muitos gols, vem sofrendo gols há 6 partidas consecutivas, tá legal? Então, jogo pra mim, acredito que o Basel... Não, eu vou botar um empate, 2-2, porque se eu colocar uma vitória de um ou de outro, eu vou acabar influenciando vocês. Coloca aí, mais de 2,5 gols ou então ambas marcam. Ao 12h30 temos o jogo aqui do Manchester United. Cara, vai ficar um timão com o Cristiano Ronaldo, hein? Que isso? Pô, e vou te falar, melhor destino possível pro Cristiano Ronaldo é esse, por tanto que ele se identifica, né, com a torcida do Manchester, só que assim... Foi oferecido por City e só não foi porque o Guardiola não quis, tá? Senão ele tava no City. Mas vamos lá. Vai pegar o Wolverhampton, que já começou perdendo as 2 partidas. Para mim o Manchester vence. E para mim, na verdade, o Manchester não perde essa partida aqui. Só que o Manchester é um time que dá muito mole fora de casa. Nesse caso aqui é o seguinte, eu entraria no Manchester empate anula. Eu entraria, acredito que o Manchester vai vencer o Wolverhampton, que não vive um bom momento. Mas... o ideal desse jogo aqui é buscar pelo menos 2 gols, analisando que as duas equipes são bem over. Vamos dar uma olhada aqui. Manchester United, 4 jogos sem perder. Dos últimos 6 jogos do United, 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 9, 8 foram ambas marcam. As duas equipes têm um histórico under, tá? Quando elas se enfrentam, nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos do que 3 gols. O Manchester não perde para o Wolverhampton há 6 partidas, tem uma vencibilidade boa. Como eu disse, acredito nessa vitória do Manchester. Essa vez eu acredito, tá? E acredito também que a gente consiga ver pelo menos 2 gols. Jogo para mim, 2-1 para o United. Também ao 12h30 agora pela Alemanha, temos o jogo do Wolfsburg enfrentando o Leipzig. Jogão. O Wolfsburg está num momento muito bom, ele encerrou muito bem a temporada passada, conseguiu vaga na Champions League. Vai pegar o Leipzig, que hoje é o top 2 da Alemanha, não vem com essa de Borussia, não é o Borussia tá atrás, tá em terceiro, tá? E vou te falar, não sei nem se o Borussia ganha do Wolfsburg, mas vamos lá. Jogo pra gente ver gols, pelo menos 2 gols aqui, acredito ser bem tranquilo da gente assistir, analisando que o Wolfsburg é um time que vive um momento melhor, tá jogando em casa, vai jogar em cima do Leipzig. O Leipzig também, por ter um elenco muito forte, não é um time que vai ficar só na defesa, é um time que vai contra-atacar também. A tendência desse jogo é ser bastante aberto, como quase todos os jogos da Bundesliga. Quando as duas equipes se enfrentam, os últimos 7 jogos, 5 foram ambas marcam, tá? Olha que histórico interessante, o Leipzig vem de 9 jogos sem perder para o Wolfsburg, então toma cuidado se você quiser buscar esse back aí, só porque o Wolfsburg está jogando em casa, está jogando bem. Vamos lá, não vou enrolar muito aqui, não vou ficar, esse jogo aqui não é para entrar no mercado de resultados pré-live, agora vendo o jogo é diferente, eu entraria aqui em mais de 1,5 gol, safe e ambas marcam, ou então até no mais de 2,5 gols se você for um pouquinho mais ousado. Placar para mim, 2-1 para o Wolfsburg, acho que o Wolfsburg deve levar, que está numa fase melhor, só que se o Leipzig ganhar, não vai surpreender ninguém. Também ao 12h30 pela Polônia temos jogo do Legia Varsóvia, vai visitar o Wisła Cracóvia, assim ó, alerta de jogo perigoso, só comentei aqui realmente para quem quiser dar uma explorada maneira. Vamos lá, o Legia é o atual campeão e praticamente campeão todo ano na Polônia, é um time muito forte lá, tá empolgado porque conseguiu virar o jogo contra o Slavia Praga, que deu a ele a vaga na Champions League. E é o seguinte, cara, eu acredito que o Legia não vai perder essa partida. Acredito que dá pra gente buscar um dupla chance. O Legia, ele já deu uma tropeçada aqui porque tava poupando jogadores, né? E agora vai com força total, filho. Tava poupando jogadores, né? E agora vai com força total para ele conseguir aí agora engrenar a sua sequência de jogos em busca do título. E vamos lá, o Legia não perde para o Wisła há 4 partidas. E vem de 3 jogos sem perder, né? 3 jogos de vencibilidade na temporada. O Wisła vem sofrendo gols há 5 jogos, dos últimos 6, todos eles a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5 foram ambas marcam. Além de que temos um confronto over. Dos últimos 6 jogos, 5, a gente teve também pelo menos 3 gols. Então vamos lá. Eu acredito nesse dupla chance para o time do Legia. A única coisa que me preocupa é se de repente for com time misto ou time reserva. Analisando que
Tava disputando ali no meio de semana, tá empolgado, só que acho que não. Acho que ele vai realmente focar agora a atenção no campeonato em busca dessa liderança aqui. Jogo para mim 2-1, também é um bom jogo para a gente explorar o mais de gol e meio. A gente já viu ali o histórico do confronto e também o fato do Isla ser um time que toma muito gol. E é isso, 2-1 para mim pro LED. Também ao meio de meio indo para a Suécia temos o jogo do nosso brabo Malmo. O Malmo vai visitar o Hammarby. Jogo difícil demais, cara, jogo difícil. Malmo que conseguiu vaga na Champions League, olha que legal. Se você olhar a sequência aqui, o Hammarby ele não vence há pelo menos 5 partidas. O Malmo, ele era líder, caiu para 3º lugar hoje com a vitória do AIK. Malmo vai buscar essa vitória, tá? Só que mais do que essa vitória, eu prefiro explorar o mercado de gols. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 8 jogos, 7, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7, 5 foram ambas marcam. Malmo não perde há 3 partidas para o Hammarby. E é o seguinte, por mais que o Malmo seja favorito, eu preferia explorar um dos 2 ou até 3 gols nessa partida. E acredito que o Malmo vai vencer, vai ser um jogo de 2-1, porém eu ficaria de fora desse mercado de resultados. 1h da tarde pela Noruega temos o jogo do Molde. Molde vai visitar o Kristiansund, jogo para gols. Vamos olhar aqui. Malmo não perde há 7 jogos para o Kristiansund, tá com um retrospecto bom, porém porque eu prefiro gols. O Malmo vem sofrendo gols há 7 partidas e o Kristiansund há 5. Os últimos 5 jogos do Kristiansund, todos eles a gente teve pelo menos 3 gols e 4 foram ambas marcam. Já os últimos 5 jogos, 4 a gente teve pelo menos 3 gols e todos os 5 foram ambas marcam. Então, analisando isso, desde já coloco mais de 1,5 gol ou ambas marcam safezada Mundo Bet. Se quiser explorar essa vitória do Bramin só no ao vivo. O jogo para mim 3-1 para o visitante. Também é 1h agora jogo do nosso queridíssimo Bodoglin. Vai visitar o Tromsø e assim, tem alguma coisa errada. Eu já adianto logo para vocês, porque a odd do Bodoglin tá 2. Bodoglin vai pegar um time muito fraco. Se você olhar aqui, ó, dos últimos 5 jogos, só ganhou 1. Bodoglin, por mais que ele esteja aqui ramelando, né? Ele tá poupando jogadores, é um time que estava envolvido ali na Conference League, conseguiu a classificação. Olha só porque eu tô achando esse jogo estranho. O Tromsø, ele é o 13º lugar. É um time que em 16 jogos só ganhou 3. Deixa eu ver. E jogando em casa não ganhou nenhum ainda. Olha que interessante. O Bodoglin não é lá o melhor visitante. Ele, time que perdeu 2 já. Bom, vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Bodoglin não perde para o Tromsø há 6 partidas. Dos últimos 6 jogos entre as duas equipes, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. O Bodoglin vem de 5 jogos de invencibilidade. Jogo pra mim, cara, eu acredito que o Bodoglin não perde não. Eu acredito que dá pra buscar um dupla chance pro Bodoglin. Só que é arriscado, tá legal? Se você for colocar o Bodoglin ou empate aqui, o Bodoglin empate anula, é arriscado. Pra mim o safe é o mercado de gols. Mais de 1,5 gol aqui, muito safe, até porque o Bodoglin vai jogar em cima. O Bodoglin é um time que é atual campeão, tá a 2 pontos do molde, tá ali na briga pela liderança. E é jogo sim pra gente ver pelo menos 2 gols. Placar pra mim, 2-1 para o Bodo. Também é 1h jogo do outro grande. Rosenborg vai enfrentar o Viking. Cara, que fase boa do Rosenborg. Só de você olhar aqui essa race, você vê que dos últimos 5 jogos ele empatou 1 e vem de 4 vitórias consecutivas. Viking também não tá mal, perdeu apenas 1 dos últimos 5 jogos. Vamos dar uma olhada aqui. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 5, todos eles a gente teve pelo menos 3 gols. O Viking vem 5 jogos sem perder. Dos últimos 10 jogos do Viking, 9 foram ambas marcam. Dos últimos 9 jogos do Rosenborg, 8 a gente teve pelo menos 3 gols e 6 foram ambas marcam. Acredito que, embora o Rosenborg seja favorito, eu ainda acredito que o Rosenborg seja favorito mesmo jogando fora de casa. É jogo pra gente explorar o mercado de gols. Pra mim, mais de 1,5 gol, safezada Mundo Bet e ambas marcam e mais de 2,5 gols aqui vem muito quente para quem gosta de explorar uma odd um pouquinho mais alta. Placar pra mim, 3-2 para o Rosenborg. 1h30 da tarde do para a Itália temos Genoa contra Napoli. Napoli já começou bem, vencendo. O Genoa começou perdendo. Napoli é favorito? Sim, Napoli é favorito. Só que como são as primeiras rodadas, eu prefiro ficar no mercado de gols, tá legal? Do que buscar um back fora de casa. O Napoli é um time bem over, o Genoa também. Napoli vem de 15 jogos sem perder, se você contar os amistosos também. É uma coisa bem legal. Se a gente olhar aqui, ó, o Genoa, dos últimos 4 jogos, ele vem sofrendo gol. Dos últimos 6 jogos do Genoa, 5, a gente teve pelo menos 3. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais interessante. Ó, os últimos confrontos entre elas.
2-1 para o Genoa, 6-0 para o Napoli e 2-1 para o Napoli. Napoli é favorito, só que aquela história que eu falei, começo de temporada, mais de 1,5, safezada Mundo Bet. Jogo para mim, 2-1 para o Napoli. 5 para as 2 da tarde, que horário estranho. Jogo 1h55 pela Sérvia. Estrela Vermelha contra Kukarik. Bom, Estrela Vermelha voltou a jogar o seu bom futebol. Se você olhar aqui a Race, ela vem vencendo os últimos 4 jogos dela. Conseguiu uma vaga na Europa League, ganhou do Cluj, ganhou de 4-0 o primeiro jogo, o segundo jogo eu não lembro, acho que ganhou de novo. Enfim, tá classificado, tá muito bem. Não tá aparecendo a cotação aqui, porém eu já dei uma olhada e por isso que eu tô comentando. A cotação do Estrela Vermelha tá 1,45. Para mim é uma cotação extremamente alta pro Estrela Vermelha jogando na Sérvia, analisando que ele é campeão praticamente todo ano e pega só time de várzea. Olha só, o Estrela vem ganhando 4 partidas consecutivas do Kukarik, e dos últimos 10 jogos, em 8 a gente teve pelo menos 3 gols, e dos 7, 5 foram ambas marcam. Por mais que esse jogo dê para explorar bem tranquilo, mais de 2 gols e meio, até vou deixar aqui mais de 2 gols e meio, eu exploraria essa cotação de 1,45 nessa vitória do Estrela. Jogo para mim 4-1. 2 horas da tarde indo para Portugal, temos Benfica contra Tondela. Jogo para o Benfica vencer o primeiro tempo, na minha concepção. O Benfica está super motivado, que conseguiu a vaga na Champions League no sacrifício e no sufoco, porém conseguiu, garantiu contra o PSV, jogo 0-0. Vai jogar em casa, motivadaço, vai pegar um time que vem de 2 derrotas seguidas. O Benfica está jogando muito bem, 3 vitórias já na competição, vai em busca desse título aí para o Mister. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para a gente. Histórico do confronto é under. Porém, o Benfica vem de 6 jogos sem perder para o Tondela e 5 jogos sem sofrer gols. Tá legal? É o seguinte, eu exploraria nessa cotação aqui uma vitória no primeiro tempo, mas quero deixar bem claro que toda vitória no primeiro tempo ela é sempre muito arriscada, tá legal? Só que eu acredito bastante. Jogo para mim, 2-0 Benfica. Continuando no português, também às 2 horas temos Braga contra Vitória de Guimarães. O Braga aqui, eu tô na esperança do Braga realmente jogar igual eu tava jogando na temporada passada. A Braga é um time muito forte, é top 4 bem tranquilo de Portugal. O Vitória é um time que fica na promessa, às vezes a gente espera alguma coisa, acaba não dando certo. Só que assim, o Braga ele vem de 5 vitórias consecutivas contra o Guimarães. 8 jogos de invencibilidade e dos últimos 5, em 4 ele venceu o primeiro tempo. O Braga ele é sempre um time over, dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7, em 6 foram ambas marcam. Então é o seguinte, eu acredito que o Braga tem tudo para vencer amanhã, porém para a gente ficar no safe eu colocaria Braga empate anula, tá legal? Em caso de empate ali, a gente não perdeu o nosso dinheiro, o dinheiro será devolvido. Se tiver no bilhete, vai apenas anular aquela odd. Você quiser explorar o mais de 1,5, analisando que o Braga é um time bem over, vai estar jogando em casa, vai jogar em cima também, tá super válido. Placar para mim, 2-0 para o Braga. Às 3h45 da tarde, 15 para as 4, temos o jogo aqui que é a possível estreia do Messi. E é jogo para o PSG vencer com Messi ou sem Messi, tá legal? Handicap -1 para quem sabe que aumenta a odd, você ganha por 2 gols de diferença e ganha apenas por 1, devolve. Se você não entendeu, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card sobre handicap asiático. Porém, acredito que é jogo PSG golear. Jogo para mim 4-1, porra, estreia do Messi e é isso, não tem muito que enrolar não. 15 para as 4 da tarde temos o jogo do Milan contra o Cagliari. Não vou comentar muito esse jogo porque eu quero ver o time do Milan. O Milan caiu muito, se a gente até olhar essa última partida do Milan. Time muito fraco. Enfim, eu acredito que o Milan seja favorito porque está jogando em casa e o Cagliari é um time bem mais fraco, só que eu ainda vou esperar um pouco mais antes de cravar qualquer coisa do Milan. E o histórico do Milan é bom. O Milan vem de 12 vitórias no confronto direto, empatou 4 e perdeu 1. O jogo para mim vai ser 2-0 para o Milan. Mesmo horário aqui, 15 para as 4, temos o jogo da Roma. A Roma enfrenta a Salernitana e assim, é jogo para a Roma vencer, tá legal? A Roma, porra, já ganhou o Trabzonspor ali no meio de semana na Europa League, ganhou bem. O time da Roma não é ruim, tá? O time da Roma não é ruim, por mais que tenha perdido de Zico, não é um time ruim não. Vai pegar o Salernitana, que é um time que acabou de subir para a primeira divisão, ele é um time bem fraco, porra, um time que vai sofrer no campeonato, tanto o Salernitana quanto o Venezia. E é o seguinte, jogo da Roma, quem tem medo de buscar a vitória, é jogo sempre também para buscar gols. Deixa eu ver se dá pra gente olhar aqui, ó. Nos últimos 6 jogos, todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols.
Roma vem de 4 vitórias seguidas, está no momento bom, acredito nessa vitória, porém quiser buscar mais gol e meio, o jogo da Roma sempre tem muita chance. Placar para mim 3-1. Voltando para o Brasileirão, 4 horas da tarde, temos Juventude contra São Paulo. Me julguem quem quiser, para mim o São Paulo é favorito, eu exploraria um São Paulo empate anula. O Juventude jogando em casa é forte? É, só que o São Paulo está no momento bom. Tirando aquela partida ali contra o Palmeiras, São Paulo vem numa sequência boa e eu acredito ser favorito sim. Vamos dar uma olhada aqui. Juventude vem sofrendo gols há 3 partidas, das últimas 8, em 6 ele foi a primeira equipe a sofrer. Juventude é um time bem under, dos últimos 9 jogos, 7, a gente teve menos do que 3 gols. São Paulo também é um time under, dos últimos 7, em 5 a gente teve menos do que 3 gols. Só que dos últimos 7, 5 também foram ambas marcas. O São Paulo é um time que não chega a 3, porém normalmente a gente consegue ver 2 gols. Então é o seguinte, eu acredito muito no São Paulo. E se você quiser explorar o mercado de gols, um menos 3 gols e meio é safezada Mundo Bet. Placar para mim 2-0 para o São Paulo. Também às 4 horas da tarde, só que agora pela Série B, temos Náutico contra a Vitória. Cara, olha essa race aqui do Náutico, só que tem um detalhe. O Náutico, ele vinha num momento muito ruim, aí saiu o Hélio dos Anjos, entrou o Chamusca e o Náutico já venceu bem. Venceu bem o CSA, que estava numa fase boa, isso fora de casa, jogou bem, e jogou em cima. Cara, chegou até no segundo tempo, eu postei no Insta falando, cara, quem tá na vitória do CRB, corre porque o Náutico deve ganhar esse jogo. E não deu outro. Jogando em casa, vai pegar o Vitória, que é um time muito fraco, infelizmente, o Vitória é um forte candidato a cair. Claro que tem muito campeonato, tem muita chance, só que tá complicado pro Vitória, tá? 18º colocado, deixa eu ver ele fora de casa. Não venceu nenhuma ainda fora de casa. Então não vou enrolar muito não, é jogo pro Náutico vencer. A cotação do Náutico não tá aparecendo aqui, mas tá 2, então dá pra gente buscar um Náutico, empate anula, a gente ficar safezado aí com empate, porém acredito muito num placar de 2-0 para o Timbu. 5 horas da tarde, Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid contra Villarreal. É um jogo difícil, já de cara eu vou falar pra vocês, é um jogo arriscado, porém eu exploraria um Atlético de Madrid empate anula. Analisando que o Villarreal tá numa fase muito ruim. Se a gente olhar aqui, ó, o Villarreal, ele não vence há 9 partidas, incluindo amistoso, incluindo tudo. Tá? É um momento ruim. E o Atlético de Madrid não perde para o Villarreal há 6 partidas. Então tem um histórico aí de freguesia. É a única coisa que eu exploraria aqui. Dá para explorar um under? Porque dos últimos 6 jogos, 5 das 2 equipes, a gente teve menos do que 3 gols. Dá para buscar. Porém, prefiro ficar de fora. Se eu fosse explorar aqui, era um Atlético empate anula, só que, como eu disse, é arriscado. Jogo para mim 1-0 para o Atlético. 6h15 da noite temos Atlético Goianiense contra Internacional. Jogo difícil demais, porque se você olhar aqui, ó, o Dragão dos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, está invicto a 5 partidas e o Inter está invicto a 4. O Inter está jogando bem, enquanto o Atlético Goianiense é um time under, o Inter é um time over. Normalmente, quando a gente entra no menos 3 gols e meio do Atlético, a gente pega, tá? Só que eu vou ficar de fora desse jogo aqui. E a única coisa que eu posso deixar para vocês, como as 2 equipes estão invictas, eu tô fora do mercado de resultado também. Jogo para mim, não sei, 1-1. E para a gente fechar o nosso dia, 8h30 da noite, também pelo Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino contra o Galo. O Galo que é o brabo do Brasil, tá voando, o Hulk convocado para a seleção. Muito justa. Vamos lá. Safe, mais de gol e meio. O Bragantino é um time over e o Atlético Mineiro muito mais. O Atlético Mineiro tá jogando em cima, não tá reconhecendo seus adversários. Muito legal de ver um time assim no Brasil. É igual o Flamengo, tava faltando mais disso, porque Palmeiras pra mim não tem essa força não. Normalmente jogos do Galo a gente consegue ver pelo menos 2 gols e pode estar com uma cotação legal, porque o Red Bull Bragantino, por mais que ele seja um time over com ataque bom, seus últimos jogos ele tem sido under, então isso aí acaba elevando a nossa odd e é isso que eu quero explorar. Quem for ousado e buscar aqui um Atlético dupla chance, né, o Atlético ou empate, não tá mal não, tá? Porque se você olhar aqui, ó, o Atlético ele vem de não sei quantas vitórias seguidas, aí empatou, e o Bragantino, dos últimos 5 jogos, só ganhou 2. O Bragantino tá muito mal, desde que saiu o Claudinho, ainda não tá, sabe, aquele futebol que a gente acostumou ver do Bragantino do início da temporada. Então, eu exploraria sim um Atlético com empate na ousadia. Placar para mim, 2-1 para o Galo. Bom, rapaziada, fechamos nossos jogos de domingo, a gente tem jogo pra caramba, então filtre apenas os melhores jogos para você, tá legal? Não tente entrar em todos os jogos, não fique fazendo 50 mil bilhetes, fez um aí, o primeiro time deu errado, você vai lá e vai fazer outro time, depois você vai fazer outro time, porque se a gente tiver um dia cheio de zebra, você vai perder teu dinheiro todo, por fazendo bilhete. Fez 1 ou 2 bilhetes, deu errado, só aposta simples, ou então deixa para o próximo dia, tá legal? Não esqueça de fazer gestão de banca, tamo junto, muita fé, bora pra cima!